Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peggy Fonseca. Ela escreveu o texto chamado Dia de São Valentim, que foi escrito para o Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Peggy Fonseca. Então o que eu vou dizer? Eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? E quero pedir que, se vocês acharem por bem que é legal, compartilhem a nossa mensagem com outras pessoas para que elas também tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Se não se inscreveram no canal e quiserem fazer, eu agradeço muito. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de estudarmos a respeito do amor, que nós possamos compreender as tuas verdades eternas e colocá-las em prática. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, olha, a irmã Peggy Fonseca escreveu o Dia de Valentim. Talvez porque algumas pessoas tenham aí algum preconceito de falar São Valentim, mas a gente não pode inventar, né? 14 de fevereiro é o dia de São Valentim, é o dia da amizade, é o dia do amor. É assim que ele é conhecido. Não tem problema nenhum a respeito disso, tá bom? Então, assim, quem era o Padre Valentim? O Padre Valentim era um padre que existiu lá na Idade Média e que mesmo quando o governador da época, lá o imperador, proibia de que alguns casamentos se realizassem, o Padre Valentim ele realizava esses casamentos em segredo. Então, acabou ficando como conhecido o Padre do Amor, né? Então, o que aconteceu? A história conta que o final dele não foi bom. Mais ou menos em 269 depois de Cristo, Valentim acabou sendo executado. Mas, assim, o seu ato de amor, de amizade, foi seguindo pelos séculos e acabou que a Igreja Católica canonizou Valentim e ele virou santo, né? E conhecido como São Valentim. E dia 14 de fevereiro é comemorado como o dia de São Valentim. Então a irmã Peggy Fonseca, que mora lá em Kentucky, Estados Unidos, e lá é bem forte essa comemoração, ela se lembrou disso e usou como ilustração o dia de Valentim, o dia de São Valentim. Bom, nós vamos ler Mateus 5, de 43 a 48. E esse trecho de Mateus, ele é muito rico e se conecta bem com a ideia de amor que muitas vezes a gente lembra no dia de São Valentim, que para nós é o dia 12 de junho, dia dos namorados, né? A maioria dos países da Europa, de outros lugares, dos Estados Unidos, né? Eles comemoram o dia 14 de fevereiro de modo bastante forte. Então virou o dia do amor, o dia da amizade, o dia dos namorados, enfim. Então a gente vai usar essa ilustração, mas lembrar que o dia de São Valentim é comemorado, sim, mas que em Jesus Cristo a gente ganha uma dimensão muito maior do que o exemplo do Padre Valentim. E qual que é o ensino de Jesus? Que é o amor além dos limites humanos. Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Não é nada fácil, né, irmãos? Isso é muito, muito além do amor romântico ou da amizade. É um amor que não depende de reciprocidade. É amar por amar. Isso reflete o caráter de Deus, porque Jesus mostra que o Pai faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e sobre injustos, sobre bons e sobre maus. Ou seja, o amor divino é inclusivo e é imparcial. Tanto faz quem você é, o que você faz. Deus ama de modo imparcial.
E a gente é chamado à perfeição no amor. Porque ele diz assim, olha, vocês devem ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, a perfeição aqui não é o fato de que a gente nunca vai falhar. Nada disso. Mas a maturidade em amar como Deus ama. E qual que é a conexão com o dia de São Valentim, o dia de Valentim, como a irmã Peg escreveu? Bom, o dia de São Valentim, que é 14 de fevereiro, ele celebra o amor humano, especialmente o amor romântico, já que o padre, naquela época, na Idade Média, ele celebrava os casamentos escondidos, né? Ele celebrava lá a cerimônia e não queria saber o que isso podia custar. E acabou custando a vida dele, né? Mas em Cristo a gente é chamada a expandir esse amor, não apenas aos parceiros, não apenas aos amigos, mas também a quem nos desafia ou até aquelas pessoas que machucam a gente, que nos ferem. O verdadeiro testemunho cristão é demonstrar um amor que surpreende, que não se limita às convenções sociais, mas reflete o quê? O coração de Deus. E qual que é a aplicação prática disso tudo, né? Que no dia a dia, no cotidiano, amar em Jesus significa perdoar, significa servir, significa cuidar, mesmo quando a gente não recebe, ó, na dica em troca. Então, nesse dia, né, onde muitos comemoram o dia de São Valentim, a gente pode lembrar o amor humano. Mas nós temos que ter em mente o quê? Lembrando que o maior presente é viver o amor divino que alcança todos nós. Amém? Bom, então vamos ler Mateus 5, de 43 a 48. E diz assim, ó. Vocês ouviram, é Jesus falando, né? Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém? Bom, então o texto que a gente vai estudar da irmã Peg Fonseca chama-se O Dia de Valentim. E o versículo escolhido foi o 46, que diz, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Bom, aí a irmã Peg fala que em vários países do mundo, hoje é comemorado o dia de Valentim, o dia de São Valentim, né? Acompanhado por declarações de amor, de presentes, de chocolate, de flores, envios de cartões. É uma data bem bonita. E ela conta que quando ela era pequena, quando ela era criança, então sempre tinha uma festa de São Valentim na escola. E lá eram servidos doce, bolo, e aí eles faziam troca de cartões de amizade. E qual que era a regra? A regra era que a gente tinha que enviar um cartão a todas as crianças da sala, mesmo aqueles que eles diziam que eram os inimigos, dos quais eles não gostavam. Então, obviamente, com 7 anos de idade, isso não deixou a irmã Peg Fonseca nada contente, né? Mas ensinou uma lição muito importante sobre tratar as pessoas sem discriminação. E ali começava a jornada dela no entendimento do tipo de amor que Cristo deu pra gente e que ela deveria refletir e que nós também temos que refletir sobre isso. O mundo precisa entender, precisa aprender esse amor de Deus, que é um amor sem limites. É fácil reconhecer que esse amor que Jesus ofereceu ao mundo é um amor sem limites. É só ver o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Agora, o difícil é perceber que Jesus mandou seus seguidores demonstrarem esse mesmo amor para que a gente possa ser filhos do Pai Celestial. Lembra que nós lemos aqui no 45, no versículo 45, diz assim, ó: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu,
porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem como para os que fazem mal. Então isso não é fácil, né, irmãos? Então fazer parte do reino dos céus é uma chamada para uma vida de amor e assim inextinguível, que não acaba nunca, vai até o infinito. Então a pergunta que não quer calar e que você não precisa responder para mim, mas consulte aí o seu coração. Você está disposto a amar alguém que não ama você? Bom, nosso manancial termina assim com uma frase de Alfred Plummer, que diz o seguinte: retribuir o bem com o mal é diabólico, e retribuir o bem com o bem é humano, e retribuir o mal com o bem é divino. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de ave de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que, independente de muitas pessoas comemorarem o dia de São Valentim com cartões, flores, chocolate, bombons, o que vale mesmo a pena é nós estarmos conectados com o amor de Jesus Cristo e amar todas as pessoas, mesmo aquela que não nos ama. Bom, também temos um versículo para decorar, né? Que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos onde o templo do Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora sim, agora eu vou terminar, eu me despeço, deixando a frase do ano, que foi falada, escrita pelo reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.